Bom dia, bom dia. Eu não sei se Vandic já está na sala. Cadê ele? Olha ele aí. Já Fala, Vandic. estou. Bom dia, como é que você está, André? Bom dia a todos. Eu vim aqui com Bom dia, homenagem bom para o PT, dia. pessoal. Eu tenho uma homenagem para o PT aqui, ó. Olha Foi só. mal. Foi mal, Olha lá. era só uma teoria. Ah, do Marx. Olha lá. Essa Cara, aqui é a minha homenagem ao PT, com a camisa vermelha. Eu fui votado dessa maneira. E o pessoal olhava e falava assim, né, não entendia bem o que queria. Aí o pessoal queria ler a camisa, então essa é a camisa para não, eu, inaugurar essa brincadeira. eu de longe olhei assim, não dava para ver que era um monte de caveira, eu achei que era pipoca. Mesma coisa, cara. É, Produziu pipoca, produziu caveira, nossa, produzir meu Deus, coisa como. como uma teoria pode ter sido assim tão danosa para a humanidade, né, cara? Como uma teoria, torta, né, uma falácia pode ter feito tanto mal para a sociedade, para a humanidade, e ainda faz, né, isso que é pior, isso que é O, pior. o socialismo barra comunismo é a ideia mais imoral, e eu digo do ponto de vista de moralidade humana, né, distributiva, ela é a mais imoral, perversa e nefasta. Ela apenas no século XX matou 120 milhões de pessoas e continua matando pessoas. Dessas 120 milhões de pessoas, 70 milhões morreram de fome, que era exatamente aquilo que eles gostariam de combater. Quer dizer, quando eu tenho uma teoria, a teoria faz exatamente o contrário, né? Como um economista, eu jogo essa teoria fora e falo que eu preciso de uma teoria nova, né? Eu não tento reinventar ela dentro de pautas identitárias, crise climática, mudança de clima, aquecimento global, porque tudo isso foi transformado, foi abocanhado pela socialista, pela Internacional Socialista, e ela se traveste, ela vai evoluindo, né? E ela convence você que você é coitado e que você precisa de certos direitos, e ela corrompe a elite, e aquilo ali permeia a sociedade. Não, e tem um porém que é um assunto polêmico, provavelmente as pessoas até no chat vão descer o porrete em mim, mas é falta de conhecimento histórico, né, é falta eh, de transparência da mídia, né, a mídia é totalmente de esquerda, mas o nazismo, o fascismo, que tantas vezes a direita vem sendo, acusada, ele na verdade, ele é uma corrupção do socialismo, do comunismo, né. A diferença, isso quem disse foi o próprio cara do bigodinho, né, que eu não vou citar o nome dele aqui para não cair o vídeo, é que ao invés de ser, internacional socialista, era, nacional socialista, né. O pessoal da esquerda tenta, se descolar disso, né, dizendo que era só um nome. Não, o próprio Bigodinho entra em mais detalhes e ele fala que a diferença dele, né, do nacionalsocialismo dele, né, para o internacional socialismo de Marx e da União Soviética, é que ele, ao invés de estatizar todas as empresas, né, ele estatizou os donos das empresas. Ou seja, ele trouxe através de terror, através da polícia, a polícia secreta deles, né, a Gestapo, através de tortura e também através de corrupção, ele trouxe, todos os empresários para serem partícipes, do Estado, né. Então, o que ele mandava os empresários fazerem, eles faziam. Se o cara não fizesse, ia para campo de concentração, era morto pela Gestapo. E o que isso é provado, ele falava isso. Então, a diferença basicamente era essa, era uma ditadura que o pessoal insiste em falar que era de direita,
E eu acho que até esse termo direita e esquerda, acho que já é mais do que caducou, não só agora, mas eu acho que já há muitas décadas, porque esquerda e direita tinha muito a ver, como vocês sabem que surgiu isso na Revolução Francesa, com o pessoal que era contra o antigo regime totalmente, mas uma maneira tipo, porra, para acabar com o antigo regime temos que matar, e aquele pessoal que não era contra o antigo regime, mas nem tanto, era mais moderado, né? Não era nem questão de ser a favor do antigo regime, era contra, mas eram mais moderados, né? Que eram os girondinos, né? E os mais radicais, os jacobinos. E aí ficou essa questão de esquerda e direita, e aí todo mundo tenta botar esse rótulo, né? E aí tentaram botar o rótulo que o Bigodinho, por questão de controle, né, de uma ditadura militar, ele seria então de direita. Inventaram isso, insistem nisso. Pô, mas Stalin era também uma ditadura totalitária militarista, né? O Império Japonês era militarista, a Coreia do Norte é militarista pra cacete, até porque ditaduras só conseguem sustentar através do controle das Forças Armadas. Vide o Maduro, né, que tem 300 e tantos generais, enfim, não era nem essa quem está falando. Espera aí. É sério, Inteligência sim. artificial. Exatamente. Falar em inteligência artificial, eu comentei com a galera aqui ontem, não sei se comentei, tá? Acho que eu comentei, do moleque que se apaixonou pela IA e provavelmente, né, em algum momento ele se declarou para IA. E eu fiz até esse teste conversando com o ChatGPT alguns meses atrás, que eu disse assim: putz, depois desse bate-papo contigo, eu acho que eu não vou nem procurar mais médico, acho que você me orientou, você disse tudo que eu precisava saber. E aí ela falou: não, você tem que procurar médico, não sei o quê, aqui meu objetivo não é substituir o médico, blá blá blá. Né? Então, ou seja, politicamente correto, foi bem programada, né? E, bom, esse moleque, 14 anos, ele deve ter se declarado para a IA, se apaixonou pela IA. A IA, obviamente, falou: olha, eu sou um computador, eu não sou. Eu, eu acho que o André. Eu acho que o André. Caiu. Peraí. Agora voltou. Voltou? Eu Voltou. tô com uma instabilidade aqui, eu botei um link novo de fibra ótica, mas até esse está dando pepino. Então o moleque se apaixonou e se suicidou, ou seja, o mundo está completamente destrambelhado, né? Enfim, isso é um perigo aí para a gente, o pessoal não saber lidar com a IA. Mas vamos lá, vamos falar de um pouquinho das eleições. E aconteceu o que a gente já sabia, né, até pelo primeiro turno. PT, né, ele pode não ter morrido como um partido, mas retoricamente acabou, né? Eu vejo chance zero, zero, até do Lula talvez se recandidatar de novo. Sinceramente, eu nem sei se ele vai ter saúde para chegar até o final, mas enfim, com esse resultado das eleições, está se confirmando aquilo que a gente já vem falando desde ano passado, né, quando a gente viu a queda de popularidade dele, né, ou a falta de popularidade, não é nem queda, a gente nunca viu popularidade dele desde que ele venceu as eleições, o que leva, e é natural, não sei se isso é visto como crime de opinião ou não, né, mas leva a gente a questionar os resultados das urnas, porque como é que pode dois candidatos que têm uma diferença tão pequena de voto, um aonde vai é seguido por milhares de pessoas, aplaudido, e o outro não aparece ninguém e é vaiado, né, pelos poucos, né, que estão na rua quando vê o cara passando. É uma coisa, eu acho que é matemática quase, né, é uma lógica cartesiana, né, 1 mais 1 é 2. Bom, aconteceu então que a gente já sabia, a esquerda foi varrida do mapa pelas urnas, e agora o que a gente acredita, foi até que se comentou no nosso grupo, é que eles vão gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Talvez, eu acho que eles nem acreditem que vão reverter através dos gastos, tá? Agora é coisa da minha cabeça.
Eu acho que eles vão gastar para fuder quem vai assumir o governo mesmo, daqui a 2 anos, porque vai pegar um governo, um país completamente endividado e, tipo assim, agora te vira, problema seu. E também, né, talvez botando nas cordas do tipo ter que reduzir, sei lá, ter que entrar numa economia de guerra no sentido de cortar gastos radicalmente, cortar talvez até planos, auxílios sociais que sejam dados ou ampliados nos próximos 2 anos para ficar com o papel de vilão, né, o próximo governo. Mas, de qualquer maneira, é um cenário, os próximos 2 anos vão ser extremamente, na minha opinião, eh, sei lá, decisivos aí para o futuro do país no curto, médio prazo, no sentido de se acredita que a gente possa, saindo à esquerda do poder, mas a coisa está tão destruída, a gente ter mais uma década perdida, Van Dijk? Olha, a gente vem tendo décadas perdidas há muito tempo. Nós temos 3 décadas perdidas, né? Nós tivemos uma década perdida dos anos 80. Nos anos 90, nós tivemos um certo equilíbrio, mas baixo crescimento. Anos 2000, a gente teve uma década que teve um crescimento médio também bem pequeno. 2010 foi uma década totalmente perdida, 2010 a 2020. Né? Nós tivemos a implosão das finanças públicas, um processo inflacionário muito acelerado sobre a Dilma. Né? Sob a Dilma, a coisa perdeu o controle. E aí nós tivemos o Bolsonaro com a infelicidade de uma pandemia e que também não fez um choque liberalizante na economia, né? Não fez um choque liberalizante, né? Eu lembro de 2018, eu participei da montagem do plano do governo, com Paulo Guedes, uma opção de gente, não tive uma participação grande, mas participei, todos os meus amigos, e eu optei por não ir para o governo, apesar do Paulo ter me convidado várias vezes, porque eu via o presidente Bolsonaro como um conservador, mas não liberal. Né? E naquela época eu achava que, em função dos desmandos que ocorreram no Brasil, que talvez esse choque, essa unholy union entre conservadores e liberais poderia empurrar o país rumo a reformas liberalizantes. A gente fez uma reforma previdenciária muito meia-boca, muito meia-boca. Todos os savings que foram criados em 10 anos foram consumidos pela pandemia, são 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. E nós não mexemos, quer dizer, houve uma mudança muito importante na agenda microeconômica, tá vendo? Parte da razão que a gente vê essas subestimativas do PIB, que a gente não consegue capturar como economista, tem muito a ver dessas micro-reformas microeconômicas. O que aconteceu, por exemplo, a reforma trabalhista, a lei da liberdade econômica, a independência do Banco Central, que só isso, obviamente que ela é necessária, mas não suficiente para que o Banco Central tenha credibilidade. Mas o Banco Central, como instituição, já vem tendo credibilidade no Brasil desde do Fernando Henrique Cardoso. Perdeu, foi abalado quando o Tombini subiu à posição de presidente. Eu tenho uma pena do Tombini, porque ele é um bom economista. Ele destruiu a carreira dele, né? Virou o servo da Dilma, ele vai ser eternamente visto como servo da Dilma, acabou, ele está fora do mundo. Então a gente perdeu 3 décadas, né? Em 40 anos nós perdemos 3 décadas. É um negócio muito complicado. Conforme a Quando a conversa... gente olha para a história, como todo, 3 décadas não é nada, mas eu, como ser humano, né? Cara, 30 anos da minha vida é mais da um metade da terço da minha sua vida. vida, cara. Não, por enquanto tem sido mais da metade. Eu espero Sim, que seja um de vida. terço. Eu rezo todos os dias para que um dia seja. Eu possa falar que foi um terço, mas é mais da metade. E eu, como pai de 3 filhos,
eu entendo que eu tenho muita preocupação com meus filhos, né. Eu acabei, de alguma maneira, fiz um mal para os meus filhos. Eu fui muito egoísta, porque eles queriam ir para fora do Brasil, eu não deixei. Na verdade, fiz uma chantagem emocional, eu não impus nada, né. E agora eu acho que eu falo: "Puta, que cagada que eu fiz", né, porque o meu filho escolheu medicina, minha filha escolheu direito, são 2 profissões que têm muita dificuldade de se adaptar a currículo lá fora, e eu meio que os prendi ao país. E eu sei que, sei lá, muita gente fica, apesar de todo esse cenário: "Ah, eu ainda acredito no Brasil, não acredito no Brasil". Eh, Pelo lado histórico, eu acredito no Brasil, um dia vai virar, mas, tipo assim, quando eu olho para mim como pessoa, eu falo: "Tá, eu acredito no Brasil, ok, mas para quando? Daqui a 20 anos? Cara, eu vou estar com quase 80. Que adianta daqui a 20 anos o Brasil ser o país do futuro?". Eu não vi isso em vida, né. Rezo para que aconteça para os meus filhos, para o bem deles, pelas profissões que eles escolheram e pelo egoísmo que eu tive de segurá-los no Brasil, quando eles podiam estar ambos já morando, estudando fora do Brasil. Eles fizeram high school lá fora, mas eu não deixei eles fazerem faculdade. Olha, vocês 2 que tiveram experiência lá fora, vocês sabem, eu fui muito egoísta, e eu não vejo agora no curto prazo, médio prazo, solução pra gente. Só introduzindo o Bruno na conversa, o que eu estava falando com o Bandic, Bruno, é que eu acredito, né, que os gastos só vão aumentar, e na minha opinião, eu tenho uma opinião que não, eu acho que o PT, a esquerda, já sabe que não vai voltar em 2026, e talvez eles queiram deixar uma bomba, né, armada para o próximo governo. Uma bomba que vai explodir no colo do próximo governante, muito difícil de desarmar. Uma bomba fiscal. Bom, bom dia. Prazer estar aqui novamente. Bom, eu não tenho tanta convicção assim quanto você de que em 2026 a esquerda não vai se manter no poder, tá? Eu, infelizmente, não tenho essa tamanha convicção disso. Mas que essa bomba está pintando, ela realmente parece que sim. Eu estava até lendo um paper esses dias falando que se a dívida pública, ou o prêmio que o governo precisa pagar na dívida pública, na casa dos 7% de juros real continuar, em 2033 você tem 110% de dívida PIB, né? Então a questão é, se continuar dessa forma, realmente, o caminho é realmente inflacionário, ponto. Sejamos pragmáticos, coerentes, e é uma matemática. Mas a verdade é que se o Brasil quisesse entrar minimamente no prumo, o caminho também não seria difícil. Ou seja, se o governo anuncia aí um corte de, sei lá, 1%, 2% do PIB no fiscal, se ele resolve flexibilizar as regras trabalhistas, você tem ali uma série de vantagens em trazer dinheiro para o Brasil no médio e no longo prazo, se esses fatos ocorressem, na minha visão. Mas o judiciário não vai permitir isso, esse que é o problema. Mesmo que o governo faça. É aí que eu vou chegar. O grande ponto não vou chegar no judiciário, eu vou chegar antes, na cabeça atrasada do próprio Lula, né? Na minha opinião, eles devem anunciar, eu acho que deve estar acontecendo alguma correria interna lá dentro, em tentar convencer o Lula da necessidade de um mínimo corte de gastos. Só que ele é avesso a isso. Ele sempre foi avesso a isso. E quando eu falo para vocês que eu não acho que ele vai cortar os gastos ou que ele vai abrir mão facilmente do projeto de poder dele em 2026, eu recomendo até um vídeo, depois eu mando no nosso grupo, que eu assisti ontem no YouTube, que é extremamente interessante, que chama Qual o Limite? O Preço do Poder, quando os bons se corrompem. Eles mostraram ali, eu não conhecia essa experiência em Stanford, em 1971, que um psicólogo pegou e fez ali na faculdade um espaço e eles fingiram ali que ali era uma prisão e fizeram tudo para fazer o mais real possível. O objetivo do ponto do psicólogo era entender como que as pessoas que passaram a ser os guardas ali naquela experiência de 15 dias se comportariam.
E muitos deles, após a experiência hoje em dia, falando, cara, eu não me reconheci quando eu tive o poder na mão. O Lula, abertamente, gente, ele é um psicopata do poder. Assim como foi Stalin, assim como foi Hitler, assim como foi Che Guevara, assim como foi o Fidel Castro, assim como Maduro, assim como Hugo Chávez, assim como o Zé Dirceu. Eles são psicopatas, né? Então, o ponto é que eu não acho que ele consiga largar o osso tão facilmente. A única maneira que ele faz para continuar no poder é gastando muito dinheiro. E gastando muito dinheiro para seduzir aos mais pobres, com toma aqui te dou, anabolizar a economia no curto prazo. Então, eu vivo nessa dicotomia. Eu acho que há uma mudança, sim, política social no Brasil. Eu não sei o quanto a gente pode confiar, vocês estão me entendendo aqui no processo, né, para saber se efetivamente a esquerda sai ou não do Brasil, por vias normais. E o outro ponto, você vê que foda, né? A gente está num ponto que a gente tem que medir palavras. Exato, mas eu posso ser leviano, cara, mas eu acho que se o Lula se recandidatar, ele só ganha, desculpa, eu não sei se existe crime antecipado, né, baseado em futurologia. Porra, com fraude nas urnas, desculpa, eu vou dizer, é minha opinião. É só ver como é que é quando ele está nas ruas e quando tem o pessoal da direita, incluindo o próprio Bolsonaro, quando eles estão nas ruas. A população, inclusive a população que elegia sempre essa turma, não quer mais saber de esquerda. E a própria esquerda falou isso depois das eleições. Grande parte das pessoas, da massa brasileira... Ontem eu saí para jantar com o meu cunhado, com o Vandir, que a gente estava falando sobre isso, sobre a realidade brasileira. Ele trouxe uns números alarmantes que eu não tinha a menor ideia, né? Ou seja, que ele falou de 75% dos brasileiros que ganham menos de R$2.000 por mês. Esses caras, eles menos de R$1.000. Hã? Menos de R$1.000. Meu Deus. Menos de R$1.000. Então, você não é dos brasileiros, é da força de trabalho. O problema é pior ainda. Verdade. Dos 100 milhões da força de trabalho, 102, 103 milhões da força de trabalho. Então, são 75 milhões de trabalhadores, o que no conjunto da população como um todo é menor ainda o percentual, né? Então, se você pegar e falar, essas pessoas não entram nessa discussão que a gente está esquerda-direita. Não entra, eles não têm a menor ideia o que é isso. O objetivo deles é conseguir levar o pão no final do dia. Então, para essa pessoa, a esquerda ou direita, não existe talvez essa discussão, mas o Lula é uma figura presente na vida deles, né? E eu acho gráfico horrível esse, cara. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Que gráfico horrível, Bruno. Desculpa te cortar, eu olhei esse gráfico, eu nunca tinha visto. Coisa horrível, meu. Olha só. Manda pra gente lá, Vandiqui. Vou mandar para vocês. Olha só, esse gráfico é um gráfico que fala muito para mim. Tá, eu gosto de usar o termo... Fez um pivô de baixa para quem é grafista. Fez um pivô de baixa e o alvo está abaixo dos 8.000. Exatamente. O que acontece aí, caríssimos e caríssimas, é que nós temos uma situação... Eu fiz esse gráfico ontem, né, olhando o PIB per capita real, né, deflacionado, certo? Nos últimos 20 anos. Então, quando a gente está falando de décadas perdidas, no começo da conversa, antes do Bruno entrar, isso aqui o que aconteceu em dólar, tá certo? Em dólar, com o PIB per capita brasileiro. E eu uso a terminologia do Roberto Campos Avô, que eu tenho assim, uma adoração pelo intelecto de uma pessoa como ele. Uma pessoa como ele não poderia morrer, a gente tem que criar algum tipo de inteligência artificial para manter essas ideias, essas mentes vivas. Porque ele dizia que no Brasil tem muito nacionalóide, e eu brigo muito com o nacionalóide. E tem dois tipos de nacionalóide, tem o nacionalóide de esquerda e o de direita. Ambos acham que o Brasil é foda, que o Brasil é a última bolachinha, que o Brasil é o país do futuro, e bate no peito, né? E tudo que é bom no Brasil, o cara exalta. Por exemplo, o cara fala as melhores praias do mundo. Eu pergunto, você já esteve no Havaí? Você já esteve em Maldivas? Não tive, mas o Brasil é melhor. Então vocês todos conhecem gente assim, tá? E sempre tem um tio, domingo na família tem esse cara. Então tá aí o nacionalóide. O nacionalóide é aquele que bate no peito e fala que o Brasil hoje é a 10ª economia do mundo. Não faz diferença se for, eu não estou vendo a Suíça nem a Austrália. Esse é o ponto, não faz diferença, é uma métrica completamente irrelevante. Não faz diferença, essa é a métrica que conta, tá? Vamos lá.
É a evolução do PIB per capita real, e nós chegamos aos 10.500 dólares reais, tá certo, em 2012. Nós tivemos um processo de ascensão, inclusive durante o governo Lula, que muita coisa foi feita, mas olha como existe uma relação praticamente simbiótica com 2010, onde você tem, vamos dizer assim, um platô e começa a cair. É quando o Lula passa o chapéu, a tocha para Dilma, e a nova matriz econômica entra em ação. Eu não estou falando aqui porque eu sou um assecla ideólogo de direita, tá certo? Não é isso. Eu estou usando números para vocês. A nova matriz econômica, que foi nada mais do que o requentar a marmita dos anos 60, em substituição de importados, é aquele negócio de nós contra os brancos de olhos azuis do hemisfério norte, aquela conversa toda que a gente conhece, o mimimi do cacete, deu nisso aqui, tá certo? Isso aqui é parte da conversa de hoje, isso aqui é produzir, investir em empresa brasileira que produz sonda e produz embarcações de grande porte. É isso aqui. Isso aqui é investir no Ike Batista e companhia. Isso aqui é a gente criar campeões nacionais. Né? Tirou da minha boca, tá certo? Que agora ganharam 14 bilhões para, né, aquela Amazônia, né? É isso aí. Eu vou mostrar para vocês um outro gráfico interessante aqui. Desculpa ter sequestrado aqui a nossa conversa, mas tem umas coisas que a gente olha e fala assim, não pode ser, né? Não pode ser, mas esse que é o problema, né? Deixa eu pegar aqui onde foi. Galera, os gráficos do Van Dijk que a gente recebe no nosso grupo é creme de la creme, Van Dijk. É mesmo. Cara, eu acho que eu vou criar um perfil para o Van Dijk chamado Van Dijk Charts. Olha só esse aqui, pessoal. Eu tracei de novo aqui a relação da evolução do PIB per capita, né, com o IDH no Brasil. E o IDH no Brasil não caiu, mas ele estacionou, pessoal. Quer dizer, se a proposta da esquerda é, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas, ela só melhorou enquanto ela abarcou os mesmos processos chamados de neoliberais que foram continuados nos governos do Lula, que ele não mexeu muito no pote. Ele começou a gastar demais, tá certo? A partir do segundo governo. Mas porque entrou muito dinheiro, né? Ele conseguiu fazer as duas coisas, né? Porque se não é o boom das commodities, teria dado errado já desde o início. Não daria, né? Quando a gente olha esses dados, eles são muito viscerais, né? A gente olha e fala assim, mas, cara, não é possível que ninguém olha isso, e eu acho que não olha, não. Eu acho que olha, mas de caso pensado, opta por não entrar na cabeça. Esse aqui é o Brasil comparando a evolução do PIB per capita, caríssimos, e a América Latina. O Brasil é o amarelo com aquele pivô de baixa. Nota o seguinte, todos os países tiveram uma inflexão negativa pelo ano 2012. Isso foi o resquício da crise de 2008, tá certo? Mas todos os países tiveram uma volta, tá certo? Exato. Isso é América Latina, é o que tem de pior no mundo, é a região que menos cresce, aquela coisa toda, né? Até a Argentina. Até a Argentina. Agora, olha só o que aconteceu com a gente. Eu vou parar não vou mais... Qual é o último ali? Qual era o último? Compartilha lá com a gente depois, então. Mando já. Quer dizer, então essa situação é uma situação caótica, né? Então, quando a gente fala de querer impactar a transformação da vida das pessoas, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um grande amigo meu que me rechaçou ontem na BMC News, quando eu disse o seguinte, um dos primeiros, esse pacote do corte de gastos, não acredito nele, pessoal, eu acho que vai ser um voo de galinha de novo. O mercado vai ter um rally, vai ser legal, mas é que nem o pacote chinês. Quando o mercado se dá por consciente do que foi feito, aquilo é um afago. Sabe quando a gente joga uma piabinha para a foca faz assim? É isso.
E a Faria Lima, né, com todo respeito, mas assim, compreende, é um bando de idiota. Né? O cara olha, assim, consegue olhar 3 palmos, se der 3 palmos na frente do olho dele. Então, o cara opera, faz um trade legal, ganha uma grana, assegura o bônus no final do ano, é que nem o cachorro de Pavlov, né? E resolveu o problema. Quando o problema é um problema estrutural e não conjuntural. Não adianta cortar 50, 60, 100 bilhões se a gente não reestruturar o que a gente tem como base estrutura fiscal do país. É como a gente gasta. E eu digo o seguinte, primeira coisa é o seguinte, tem que desvincular, vai ter efeito e faz um rally duradouro, a gente consegue ganhar o espaço que perdeu no Bovespa, entendendo dizer, o Cape Ratio do Bovespa. É baixíssimo. Quer dizer, tem um puta espaço para crescer, o nosso PI é muito baixo, a gente não está em baixa histórica. Quer dizer, a gente sabe que existe espaço para crescer. E a gente vive na latência, sabe? Na latência de botar a cabeça para fora e estourar o ovo. Mas existe o governo que fecha o ovo em cima da gente, principalmente com o lado fiscal e com a burocracia. Então, tudo que a gente pode ser, né, poder fazer uma formação bruta de capital que bata 25% do PIB, mas a gente precisa ter juro real 2%, 2,5% para fazer isso, porque dá espaço para o empresário ganhar dinheiro. Não dá para o cara esperar que ele vai fazer investimento quando ele está pagando juro real 7%, 8%. E é isso que acontece. Então, o que acontece nesse... O que eu quero passar para vocês, né, dessa latência? Se a gente não começar por desvincular os gastos obrigatórios, primeiro, acabar com isso. Começando principalmente com um maior gasto, que é um gasto excessivo num país que não tem tanta gente velha, que é a Previdência. Eu entendo que as pessoas contribuíram, mas quando as pessoas contribuíram, elas contrataram nessa contribuição um poder aquisitivo. Esse poder aquisitivo ele não pode ser remunerado acima das perdas para a inflação, porque essa seria a função de alguém que está investindo em um fundo de investimento. Ele não está contratando apenas uma renda, ele está contratando a monetização dessa renda. Um fundo como a Previdência, não faz sentido você remunerar isso além da manutenção do poder de compra, porque esse é um investimento que já foi feito no passado, ele não tem investimentos novos e não teve capitalização ao longo dos anos. É muito diferente de um VGBL, um PGBL. Então, as pessoas não entenderam isso. Então, é muito importante a desvinculação do salário mínimo, dessa conta, que já bate R$1 trilhão praticamente, e, seguidamente, da desvinculação dos gastos obrigatórios. Por quê? Porque, para mim, é impossível e inaceitável que um governo não seja capaz de fazer um orçamento livre de regras, que ele entenda que saúde e educação são gastos que precisam ser incorridos. Bom, com isso eu vou ficar quieto e deixar vocês mas aí, macetarem a gente. Para isso acontecer, a gente vai ter que fazer, sei lá, umas 20 PECs diferentes ou uma Constituição nova, né? Porque está tudo... Só dá para fazer tudo amarrado. Só Constituição nova. E Constituição nova normalmente só se faz quando há uma ruptura, né, violenta de poder e aí aí você acaba tendo que fazer. Foi na época de Vargas, foi na época da República, foi depois de 64, de 88, né, que essa Constituição Cidadã, que só tem direitos, não tem deveres, e com tantas PECs, é comer na mão do Congresso a cada PEC e risco de judicialização, passo de tartaruga. É quase impossível isso, é quase uma utopia, né? É uma utopia, sendo honesto, Você sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer um negócio interessante aqui. E talvez seja a salvação do Brasil sem que haja nenhum tipo de derramamento de sangue, problemas políticos, essas coisas, pessoas nas ruas. O que eu vejo é que, com um IVA de 28%, nós vamos ter uma migração maciça de empresários
para a informalidade. E isso vai acabar secando a teta. Aconteceu na Califórnia nos anos 70, as revoltas dos impostos. Eu acho que vai acontecer aqui também. O cara, ele não vai pagar. Eu não vou pagar 28%. Eu já estou em pânico com isso, né? Porque eu já até compartilhei isso com até aqui em YouTube, etc. A nossa empresa, né, é uma empresa educacional, é serviço, né? Então, com esse aumento de impostos, a margem fica cada vez menor, né? Eu teve um período aí do projeto que eu tinha que botar dinheiro do bolso para manter a coisa funcionando, né? Enfim, de certa maneira, esse cenário corrobora um pouco o meu desânimo, que o Bruno acha que ainda tem chance da gente conseguir, mas, Bruno, fico assustado. Por que você acredita que a esquerda pode voltar? Cara, por fraude eleitoral, fico eu com um crime de opinião. Você fica inocente, tá? Você só faz assim, só com a cabeça, sem receio nenhum. Só acho que fraude eleitoral, cara. Eu não consigo imaginar eles voltando. Eu não acredito nas caixinhas mágicas, primeiro ponto. Mas isso eu acho que é uma discussão muito infundada, uma discussão muito boba, imatura, que não vai levar absolutamente nada. O segundo ponto é que eu acho que a grande parte da população, baseado nos números aí, nos gráficos que a gente viu, estão alheias a essa nossa discussão. O problema, eu acho que o grande desafio deles é que, assim como acho que todos nós aqui acreditamos que a inflação ela já vai repuntar no ano que vem. E a inflação é o imposto mais perverso que tem e que a população mais sente na rua. Eu acho que esse é o grande problema. O outro lado é que eu acho que o desafio deles, assim, você vê a China tentando lutar ao máximo, injetando dinheiro, e é isso que o PT faz, né? É isso que eles fazem. Então, se eles tiverem um gatilho aliado com o Banco Central, com o Legislativo, com o Judiciário, que está tudo junto, eles acham um fôlego para injetar mais dinheiro na economia. E convenhamos aqui, gente, a situação ela é complicada muito. O prêmio que você está vendo de risco aqui é gigantesco, mas eles conseguiriam dar um impulso mais de curto prazo, o mercado andar. Você vê, enquanto a gente está falando aqui, eu mandei... Saíram dados agora... Explodiu, hein? Dólar explodiu agora enquanto a gente fala, hein? Dólar está 5,73, né? Olha, as curvas de juros não param de subir. Então, na minha opinião, já há sinais que a gente está num quadro de dominância fiscal. Ou seja, você sobe os juros, mesmo falando que o Banco Central subirá os juros, a moeda já está começando a perder sentido ou confiança nessa própria moeda. Então, de novo, por que eu digo que eu acho que a esquerda pode se manter no poder? Porque eu não confio nas caixinhas. Ponto. Simples assim. Economicamente... Nesse caso, sim, eu concordo contigo. Eu acho que a única chance deles se manterem, na verdade, eu estou mais enfático. A única chance deles se manterem no poder é graças às caixinhas. Agora, economicamente, a situação, se não houver qualquer giro de 180 graus, e é o que vocês estão falando, tem que mudar a cláusula pétrea, né? A situação é muito complexa. Eles podem anunciar um corte de 30, 40, 50 bi, mas vê, como o Van Dijk falou da Faria Lima, que eu concordo com a opinião dele, da grande maioria aqui, que entra no Beabá, entra no Maria vai com as outras, está preocupado com no final do mês ali, no final do ano, o bônus que vai ganhar. Enquanto isso, a gente vê os dados se deteriorando. Acabou de sair o déficit em conta corrente, que, mais uma vez, veio acima do que o esperado. Mas veja, se o Brasil fizesse minimamente a sua lição de casa, as alternativas emergentes, elas não são tão óbvias, elas favoreceriam o Brasil. Se a gente realmente fizesse uma mudança de corte de gasto, se a gente tivesse regras, mesmo que a regra não fosse a melhor do mundo, mas que as regras fossem respeitadas. Aqui não tem mais Constituição nesse quinto dos infernos. Então, significa que, na minha opinião, teria muito dinheiro para vir para cá. Saiu agora o investimento direto no país, 70 bi de dólar, 3,2% do PIB. Ele vem se mantendo mais ou menos estável, mesmo nessa situação que a gente está de um país de faroeste sem lei, né? Onde o STF manda, desmanda, etc. Como a gente vê, a Bolsa Brasileira em dólar, ela estaria extremamente barata se nós fôssemos um país com regras claras, né? Principalmente, sei lá, utilities, pensando de longo prazo, o dinheiro ele viria, na minha opinião,
se a gente tivesse esse respeito às regras. O problema é que a gente está com um governo de extrema esquerda, ditatorial, autoritário, que não tem a menor vontade de cortar gastos, porque ele está vendo a popularidade dele indo para o ralo, e se ele cortar gasto, ele sabe que a economia só cresceu por esse impulsionamento do fiscal, e que se corta isso, se tirou o anabolizante, tirou a droga do viciado no primeiro dia, ele vai ter um problema sério a ser tratado. E qual é o problema sério? Ele teria que lidar com a economia, com cortar gastos, com abrir economia. Só que a produtividade no Brasil está estagnada há muitos anos. Então, mais cedo ou mais tarde, nós teremos que enfrentar um problema, guardadas as devidas proporções, que a Argentina teve que enfrentar agora com o Milei. A gente vai ter que ter uma dor de curto prazo para pensar num crescimento mais perene, mais sólido de médio e de longo prazo. Caso contrário, a gente vai ficar eternamente tentando solucionar problemas com mais daquilo que é a causa original do problema. E nós seremos eternas crianças e adolescentes esperando soluções curto-prazistas. E a solução curto-prazista, nesse caso, é a esquerda, que com o sistema todo perverso, como a gente sabe, esse é o meu grande medo. E veja, eu não estou falando, pelo amor de Deus, aqui, todos me conhecem, que eu acho ou eu espero. A gente tem sérias conversas em casa que se a esquerda ganhar, a gente talvez pegue as malinhas e vamos embora do país. Então, assim, vamos fazer a luta de fora, porque isso aqui me envergonha. Eu estava vendo esses dias aqui, me desculpa se parecer duro demais ou se alguém não concordar, faz parte. Estava vendo até um amigo meu que vocês devem conhecer, o Denis Xavier, falando assim, qual é o orgulho que você tem de ser brasileiro? Você simplesmente nasceu nesse pedaço de terra. Você nasceu num pedaço de terra. Eu tenho orgulho das coisas que você faz por mérito teu. Então, você tem orgulho de ter feito um PhD, de ser um PhD como Van Dijk, você tem orgulho de ter tido uma carreira vitoriosa, você tem orgulho de criar a tua família bem. São méritos que você fez. Qual é o orgulho de eu nascer num espaço de terra que eu poderia ter nascido em outro espaço de terra? O que essa terra me proporciona? Então, assim, eu perdi totalmente o meu... Todo mundo chama, você está numa luta porque você é patriota. Não, eu estou numa luta pelas ideias. Eu faria isso pelo ser humano que eu acredito, com as ideias que eu acredito, para tentar tirar o ser humano dessa dominância das narrativas e falácias da esquerda em qualquer local. Eu estou super feliz pelo que a Argentina está vivendo. Eu estava lá, eu me emocionei, eu vi pais chorando, meus olhos encheram de lágrimas de ver a força de esperança que eles tiveram. Eu estava em Cuba, eu estava na Venezuela, eu estava em Salvador, eu estou indo para os Estados Unidos sábado agora para fazer as eleições. Então não é questão do Brasil, é o ser humano que eu não quero ver preso a essas amarras. O Brasil, me desculpa, gente, eu não tenho mais tesão nenhum nesse lugar. Ele não me dá nada, pelo contrário, ele tenta me tirar tudo. Ele tira metade do que eu produzo, ele fala que se eu tenho capacidade, os carros que meu filho anda, eu tenho que ser blindado porque aguenta tiro de sei lá quais armas. Ah, se eu saio na rua, eu tenho que deixar o celular no bolso, eu tenho que tirar o relógio. Ah, mas isso não é o Brasil. Claro que é o Brasil. O Brasil sem as pessoas não é absolutamente nada. E nós, como brasileiros, ou a grande maioria, escolheu esse tipo de coisa, porque a política, na minha opinião, é um reflexo da população. Então, é um desabafo mais duro, mas eu não tenho mais o menor tesão nesse país. Mas eu tenho tesão em ajudar as pessoas. Cara. Rio de Janeiro, tomado pelo crime. Rio de Janeiro Rio de Janeiro ele está passando, né, pelas suas, passando por tudo isso que a gente vê, por decisão dos cariocas que colocaram os governantes, né, desde 82 até os dias de hoje, escolheram os piores governantes, né, nos últimos 40 anos. Não, ou seja, lógico. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, ponto. Claro, e aí eu me calo também para não monopolizar esse tipo de coisa. De novo, a minha luta é por mim, pela minha família e pelas pessoas às nossas voltas, né? Ou seja, é o que o Van Dijk falou ontem no jantar lá. Tente consertar a sua vida, que aí todo mundo consertando a sua vida, o país fica melhor. Agora, orgulho de um pedaço de terra, o que essa terra me dá? Os governantes que lá estão e tomaram essa terra de assalto tomam tudo de mim. Tomam absolutamente tudo de mim e continuam aí no poder. E estão gastando o nosso dinheiro e bilhões de déficits e bilhões da dívida pública e mais, e nossa deterioração do nosso poder de compra da moeda. Desculpa, eu não tenho orgulho do Brasil mais nenhum.
Então, Bruno, você está trazendo um ponto. Você está trazendo um. Não, desculpa eu. Você está trazendo um ponto que é muito relevante, que é essa questão do gasto, né? Essa sanha gastadora do governo, porque é uma sanha, né? É essa maneira institucionalizada da compra de votos, tá certo? É isso que a gente faz. Então, e isso acaba custando muito para mim, para você, para todo mundo que está aqui. André, as pessoas que estão presentes nesse chat, a gente acaba bancando essa brincadeira. Se a gente pensar aqueles números que eu estava falando para vocês ontem, né, o salário médio, né, a renda média do emprego, né, da renda média do trabalho, é um pouco abaixo de R$3.000, tá certo, pessoal? Se a gente tira os 15% mais ricos disso, fica em torno de 1.700. Se a gente tira os 25%, cai para menos de R$1.000. Então essa é uma conta muito complicada, porque esse pessoal é o pessoal que se movimenta pró-esquerda. Mas o que aconteceu nas eleições dos últimos 30 dias aqui no Brasil, e principalmente em São Paulo? O cara da quebrada, da periferia, ele acabou de entender uma coisa, por isso que eu tenho ainda bastante... Eu sou cautionarily positive, né? Eu sou otimista com um ponto e vírgula atrás. Mas o cara da quebrada, o cara que mora mal pra cacete, o cara que tá no Itaim Paulista, no Grajaú, na puta que pariu, cara. O cara que pega trânsito, bumba e anda 1 hora, 2 horas para chegar em casa todos os dias, tem que acordar às 4 horas da manhã. Esse cara maciçamente não votou no Boulos. O que isso significa? O pobre está aprendendo no Brasil que o amigo dele não é o sindicalista, não é o cara que radicaliza, não é o cara que invade, é o cara que gera um emprego para ele. Ele está começando a entender que o empresário está de mão dada com ele. Ele está começando a entender que o pão dado tem um custo muito alto. E isso é um processo gradativo que a gente está fazendo aqui e a gente está impactando a elite do Brasil. Porque quem está aqui nesse chat é a elite do Brasil. É a nossa elite. E ao transformar a nós mesmos, ao debater esses temas, a gente coloca na cabeça da elite essa perspectiva e a elite é o conduíte, né? É como se fossem artérias que dissipam pela sociedade. Porque todas as camadas da população, elas fazem uma mímica, de alguma forma, da elite. Elas adaptam e adotam os gostos, as preferências, as modas, ela é ditada de cima para baixo. Eu tive um professor que ganhou o Prêmio Nobel em Economia, o Douglas North, que me chamava: brasileiro, eu adoro o seu país. Ele dizia que o seu país era o único país do mundo que a elite não desfilava para a pobreza, né? Que a plebe que desfilava para a pobreza e a elite batia palma, que era o único lugar do mundo, porque no mundo inteiro a realeza faz um desfile, joga coisa para os pobres, né? No Brasil não, a gente tem aquela apoteose do carnaval, que o mais pobre da sociedade desfila para a pobreza, que quem vive no morro, que em Los Angeles é o lugar mais caro para morar, West Hollywood, aquele negócio todo, e corre o risco de cair, desabar com o terremoto, aqui não, quem tem a vista privilegiada do Rio de Janeiro é a pobreza. Quer dizer, o nosso país ele é multiplicado por -1, né? A gente multiplica por -1, tem o Brasil. Só que está começando a mudar em alguns lugares. E vai mudar principalmente no lugar que é diferenciado e sempre foi a vanguarda, que é São Paulo. Por que vai mudar? Diferentemente do Rio de Janeiro, existe uma relação
de hostilidade entre a favela e quem não mora na favela. Aqui é muito Asfalto, distante. né? Como se chama? Aqui é muito distante. As favelas o asfalto. E o asfalto, o asfalto. Aqui a diferença ela é muito longe. A gente não tem favela, de fato, dentro da cidade de São Paulo. Mas a gente tem o cara que mora mal, ele vem trabalhar na Zona Sul, ele vem trabalhar na Faria Lima, ele vem trabalhar nas casas da elite. E acaba tendo essa relação e as pessoas acabam entendendo, cara, eu não quero tirar deles, eu quero ser como eles. O que esses caras fizeram para ter isso? Esses caras estudaram, esses caras trabalham, esses caras fazem isso. Ainda que o Brasil tenha uma elite péssima, né? Nós temos uma elite que estudou só escola merda. Qual que é o percentual da população brasileira que estudou realmente escola boa, né? Em faculdade, colégio, etc. A gente tem uma elite que o Brasil inteiro que fala fluentemente inglês é 1% da população. Tem 1,5 milhão de brasileiros que realmente fala fluentemente, 2 milhões de brasileiros que fala de fato inglês como manda o figurino. É muito pouca gente. Quer dizer, a gente tem uma elite que viaja para Miami, mas assim, o cara não vai conhecer aquilo ali. É muito pouca gente que quer conhecer os Estados Unidos de verdade. Quem aqui já teve em Vermont? Quem aqui já teve em Minnesota? Ele não vai. O cara vai para Los Angeles, Nova York. E a gente é assim, a gente vai para Paris, mas a gente não vai para Lyon. E a gente viaja pela moda, né? E a gente não viaja para conhecer, para entender a cultura. Então, a gente tem uma elite que ela é uma elite meio... É uma elite que não adiciona. Então, mas mesmo assim, quando esse pessoal vem para cá e começa a se relacionar, essa coisa acaba mostrando o caminho. Tanto é que a gente teve essa conversa ontem, né, Bruno? A origem, e eu digo sem nenhum risco de estar errado, as melhores escolas no Brasil, as melhores cabeças, estão no Rio de Janeiro. Tanto é que o mercado financeiro é tudo carioca e veio para São Paulo porque tem uma infraestrutura de negócios melhor. São Paulo é uma espécie de Roma antiga. São Paulo é que nem Londres, que ela oferece essa infraestrutura de negócio. Apesar de ser muito ruim, é o melhor que a gente tem. Então ela traz para cá essas pessoas com grande capital humano dentro da estrutura brasileira. E o Rio de Janeiro tem isso. Ela expulsou. Agora, São Paulo não, ele aglutina. E essa pessoa que tem o convívio, por exemplo, eu tenho uma empregada aqui, o nível de sofisticação dessa empregada, assim, eu olho para ela e falo assim, meu Deus do céu, como é que ela se perdeu aqui, né? Só que os filhos já têm faculdade, ela tem casa própria, e quando eu pergunto e converso com ela não tem ensino médio, né? Ela não terminou o ensino médio. Mas ela conviveu com pessoas, ela estava aberta para não querer aquilo que a pessoa tinha e tirar dela, mas para fazer como... Então a gente tem uma solução que a gente está fazendo aqui, a gente está plantando, a gente não vai ver a solução disso, nenhum de nós três, mas a gente está colocando essa pilulinha aqui e que eu espero, eu conto com a participação de todos vocês que estão presentes, né, que a gente possa levar esses ensinamentos que a gente tem e difundir toda terça-feira com as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente trabalha, para a gente falar, cara, tem 3 malucos que falam umas coisas, e a gente pode estar totalmente errado em muita coisa, mas a gente não está errado no todo. Tá? Eu mostrei o gráfico para vocês. Vejam a comparação. Eu vou mandar depois, semana que vem, eu trago a comparação com a OCDE. As pessoas que nos seguem, o mundo em geral hoje não é mais refém do Jornal Nacional, cara. Exato. É mais refém só do que pensa o Caetano, o Chico, a pessoal lá do Axé, né? Tem outras pessoas ganhando espaço e ganhando voz, né, na sociedade, e o pessoal para ouvir e fala, porra, acho que faz sentido isso. Acho que faz sentido, né? A própria Mira Leitão, esses dias falou, só a direita nos salva da extrema direita, né? Eu achei essa confissão dela sensacional, apesar de eu discordar dos princípios, né? Porque diz
é uma confissão de que o mundo, aqui o Brasil está mudando aos poucos, né? Graças a Deus. Eu trouxe essa conversa ontem com o Bruno, né? Eu de vez em quando me radicalizo também, eu fico puto, quero quebrar tudo, não sei o quê. Mas assim, a gente não precisa lembrar, a gente não precisa ir muito longe para lembrar que os Estados Unidos, na década de 20, a década de 40, era terra de ninguém, pessoal. Chicago, Nova York, era terra de ninguém. Existiam tiroteios nas ruas da cidade. Onde se estabeleceu a máfia, né? Exatamente. Conta da lei seca. Exatamente. E através de mudanças institucionais, incrementais, e a melhora da educação do povo americano e a exigência desse povo, e pouco a pouco as coisas foram mudando. As coisas foram mudando. Ontem estava o Bruno com o cunhado dele conversando, vendo a possibilidade da gente criar uma faculdade, né, que seja impermeável a essa cultura woke e que a gente fale dessa maneira, porque eu acredito que nós vamos ter alguns bolsões de qualidade. Por exemplo, quando eu falo de educação no Brasil, o Brasil é a pior educação que existe no mundo. Eu nunca vi um negócio tão ruim aqui. E é tudo. É da universidade à creche. É o que existe de pior no mundo. Não existe uma única universidade de elite nesse país. Agora, a gente tem o ITA, tem o IME, tem o Departamento de Matemática e Física da USP. A gente tem departamentos que são classe mundial. Mas o todo é muito ruim. Aqui em São Carlos, a gente tem a UFSCar e a USP, e aqui é um polo de tecnologia na física ligada à ótica mundial. O professor Banhato, que é PhD, que trabalha inclusive na Academia de Ciências do Vaticano, PhD em física, ele tem um vídeo no YouTube, depois eu mando para vocês no grupo, aonde tem a foto dele com outros 7 Nobels de física, os 7 agradecendo que os estudos deles partiram do estudo do Banhato aqui de São Carlos. Ele dá aula no MIT, ele passa metade do mês fora do Brasil dando aula no MIT. Então existem alguns polos, né, alguns lugares assim localizados, né, mostrando que o problema não é o brasileiro, né? O problema é o governo brasileiro, é o Brasil, né? Pô, nos anos 50, meus pais estudaram em escola pública. Estudar em escola particular era uma vergonha, era tipo assim, pô, o cara não tem aquela criança, né? Não consegue passar de ano na pública, vai para a privada que o pai paga, passa, né? Se inverteu isso totalmente. Isso é mais clara a verdade. Outro, assim, o que eu vejo, né, é que essas mudanças institucionais elas não vão acontecer se a gente não mudar o Congresso, a configuração do Congresso. Por exemplo, um dos pontos que a gente ia falar aqui, nessa gastança desordenada do governo, é que o governo agora, como não tem espaço fiscal mais, né, os gastos discricionários são 6% do orçamento, né, 94% engessado, é muito pouco para fazer investimento em infraestrutura e poder criar um espaço para atrair investimento no Brasil. Então o governo se amarrou, né? Se deu um suicídio, se suicidou por causa dessa estrutura maluca, maniqueísta. Então o que o governo está fazendo? O governo quer assaltar de novo, né, e é assalto o nome, os fundos de pensão das empresas estatais. Caríssimo, somente durante a época Dilma isso aconteceu, tá certo? E 44 bilhões de reais foram jogados na lata do lixo. Só a Postales, que é o fundo de pensão dos Correios, ficou deficitário em 18 bilhões de reais. E o cara que contribuiu a vida inteira vai ter que pagar essa conta e o governo vai ter que inteirar o resto. Isso está acontecendo agora. Esse é o gasto parafiscal. Ele tá... E esse gasto parafiscal é um gasto que, por exemplo, a gente está ligado nisso porque a gente está no Brasil, a gente está no mercado financeiro, mas, por exemplo, para os investidores externos, eles não têm conhecimento disso, né? Nem sabe o que é. Nem sabe, exatamente. Então, isso leva àquele ponto do último post que você fez no nosso grupo, que se eles conseguirem burlar o arcabouço fiscal, eles vão gastar
e para o gringo vai estar né? Como foi? Como fez a Moody's, né? Isso. Foi a Moody's que Mas eu fez. acho que determinada informação já começa a chegar diferente para o gringo, apesar dele ter uma percepção diferente, porque quando a Moody's fez o que fez, que parecia um movimento totalmente político, você vê que naquele dia a curva de juros cedeu um pouco, o dólar cedeu um pouco, mas na terça-feira seguinte, ou seja, 2 dias após a decisão, o dólar já estava nas nuvens outra vez. É o auto-engano do Eduardo Janete da Fonseca. A gente adora se auto-enganar. Esse ponto. Então, as pessoas já, ou os investidores também já não estão mais, na minha opinião, relevando ou deixando de lado qualquer informação dessa, olha, não conhecemos o parafiscal. Ele está olhando a dívida PIB está crescendo bruscamente, porque para quem está nos acompanhando e não entende, o gasto parafiscal é todo aquele gasto que o governo faz artimanhas contábeis para jogar fora do orçamento. Então, ele coloca como despesa financeira e não como despesa, como é que chama? Primária, que aí não entra no arcabouço. Mas, de qualquer maneira, você está se endividando. A grosso modo, é como se você vai pintar a sua casa, só que você está com o cartão de crédito endividado, então você paga de uma outra maneira o fornecedor de serviço. Só que, no fundo, você está gastando, aumentando todo o endividamento como um todo. Tanto é que hoje, basicamente, 50% da dívida emitida pelo governo é LFT, ou seja, dívida com juros pós-fixado. E quando você pega a proporção, me corrija aqui se eu tiver, você pega a proporção de tomadores da dívida brasileira sendo estrangeiro, eu acho que está na casa dos 40%, posso estar errado? É isso aí. É isso, né? Então, ou seja, eles são uma fatia da pizza extremamente relevante, né? E mesmo assim, eles estão pedindo esses prêmios de risco que a gente está vendo aqui, de 7% de juros real, né? Acima de 13% de um pré-fixado. Quando você pega a inflação implícita, que nada mais é do que pegar a taxa pré-fixada menos a taxa de juros real do NTN-B, nós estamos falando de inflação implícita para 2030, 2031 de 6,5%. Né? Ou seja, o governo precisa se financiar pagando esse caminhão de taxa de juros. Isso, dado o risco fiscal. Então, eu acho que já transbordou, saiu um pouco da fronteira Brasil e as pessoas realmente começaram a ser impactadas por essa notícia. Vamos ver esse pacote, que deve ser anunciado alguma coisa, mas é o que eu tô com o Van Dijk nessa. Eu acho que vai ser incipiente, para não dizer irrisório. Pode ter um respiro de curto prazo, mas para mim estrutural, absolutamente nada. Só traduzindo para a galera, que nem todo mundo sabe esses conceitos na renda fixa, de pós-fixado para pré-fixado, o volume de dívida emitida, né, em pós-fixado, ele superou os 50%. Por quê? Porque quem está sustentando o governo, quem está comprando essa dívida, não quer comprar com juros pré-fixado, porque sabe, acredita ou aposta que os juros vai ter que subir no longo prazo. E se vai subir no longo prazo, né, se você comprar pré-fixado, você vai perder dinheiro. Então você compra pós-fixado para os juros pagos, o cupom pago semestralmente, ele também continuar subindo ao longo dos próximos anos, né? Tá indo nessa? Preciso ir. Bom, Fica aí, abração. Bom, Bruno, você consegue fazer Van Dijk, bom, já foi, eu ia me despedir. Vamos fazer uma conclusão aqui, tá até para eu poder ir para a sala também, que Sim. O dólar está explodindo, cravou o quarto alvo aqui do pivôzinho de alta, e agora dando um recuo, lindo, 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 mas eu tenho certeza que o Mário pegou esse movimento para cima. Concluindo aquela questão do nacionalismo que você falou, né, da praia, etc., você me lembrou uma frase que eu ouvi de um, acho, eu não sei se ele era, não sei se é o Martin Wolf do Financial Times ou algum outro cara de renome lá na Inglaterra, do Financial Times, algum jornalista. E eu posso falar isso porque eu sou carioca, então os cariocas, se de repente um paulista falar isso, o carioca vai ficar puto, né? Tem toda a rivalidade. Mas como carioca eu posso dizer, posso repetir essa frase porque eu concordei com ele. Uma frase que eu ouvi há uns 15 anos atrás, onde, né, ele fala do Rio de Janeiro, que a nossa cidade é conhecida como cidade maravilhosa, né? Ganhou aí, acho que o Cristo ganhou aí as 7 maravilhas da modernidade, né? E realmente eu tenho apartamento no Rio, estou vendendo para comprar um flat para minha filha em São Paulo.
E, pô, vendo com o coração partido, ali no Flamengo, uma vista linda. Mas foi o que ele falou, esse inglês, ele falou: "O Rio não é uma cidade maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro não é uma cidade maravilhosa, é uma cidade de merda num lugar maravilhoso". E é o que o Rio se transformou. É o que o Rio se transformou, infelizmente. Totalmente. A gente é que de novo, nós fomos ensinados, ou a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer críticas a nós, olharmos no espelho e falar: olha, nós erramos, nós somos ruins em algumas coisas, melhores em outras. Então vamos lá. Não, O mas isso é Brasil, graças à ele esquerda, sabia? Essa autocrítica é graças à esquerda, claro, que convenceu todo mundo nas últimas décadas que quando você critica o Brasil, você tem complexo de vira-lata, né? sim, Isso, a sim. esquerda que criou esse negócio, falar mal do Brasil, né, e falar bem de outros países é complexo de vira-lata. E ninguém quer ser Mas vamos vira-lata. lá, Todo mundo quer ser um isso faz. golden retriever, né? Mas, André, isso na minha cabeça, cara, faz parte muito de uma forma de controle autoritário que eles têm por manutenção do poder, e não é de hoje. Stalin fez isso e fez campos de trabalho na Sibéria. Mussolini perseguiu os próprios italianos quando depois perceberam que ele passou qualquer linha do razoável e foram atrás dele. Passaram a perseguir os italianos contra o governo pelo fato de, sei lá, lesa pátria ou traidores da pátria. O Lula já usou esse termo. Franco na Espanha, a mesma coisa. Faz parte de um tipo de comportamento, como você muito bem colocou. Então, ao longo de gerações, você recebendo esse tipo de informação, as pessoas acham que é assim, é simplesmente assim a forma de viver. E realmente passam a não mais ter tranquilidade em fazer críticas ou autocríticas para melhorarmos. Eu aqui na minha empresa, às vezes olho e falo, porra, erramos no processo. Ou dentro da minha casa, você erra numa coisa, senta com a tua mulher, com teus filhos e fala, me desculpa, erramos aqui, como você fez agora uma autocrítica, pô, fui egoísta com os meus filhos lá atrás e tudo mais. Faz parte do ser humano errar, aprender para tentar evoluir. Então, vamos analisar friamente. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas. Pô, eu conheço 65 países no mundo. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais bonitas do mundo? Sim. Aquela franja, né? Estamos falando daquela franja também, porque ali para trás, eu adoro o Rio de Janeiro, tá? Me perdoe. Passou o Ali na túnel. franja para trás também morreu. Né? São Paulo é uma cidade bonita aqui? Cara, não, cara, não é uma cidade bonita. É uma cidade tem coisas muito legais. Tem, porra, maiores números de helicóptero do mundo, tem um número de Porsche de um monte. É um paradoxo muito grande. Mas é uma cidade com rios sujos, é uma cidade que está extremamente violenta, é uma cidade com o trânsito que ele é caótico. Então, vamos analisar. O Brasil tem praias maravilhosas? Tem. Aquela franja do Rio de Janeiro é maravilhosa? Maravilhosa. Sei lá, as terras, a produtividade do agronegócio realmente foi excepcional nos últimos anos e transformou uma terra que era de má qualidade lá no Centro-Oeste para uma terra de muito boa qualidade, graças à tecnologia e inovação que só o agro sente no Brasil? Sim, maravilhoso. Agora, vamos analisar na média. O brasileiro é um povo que ele é extremamente bem recebido lá fora, ou a grande maioria, quando viaja, fala que os outros são preconceituosos e não gostam do brasileiro? Será que o mundo inteiro não gostando do brasileiro, o problema é do mundo ou o problema é nosso? Que a gente chega lá nos locais e tenta implantar a nossa regra. Será que a elite brasileira não merece uma série de autorreflexões quando chega porque tem um carro quer parar na frente do restaurante e passar na fila dos outros porque tem dinheiro, se acha melhor do que os outros? Será que a elite brasileira empresarial não é aquela perdulária que adora falar que é contra subsídios e contra privilégios, desde que não seja para o meu setor? Se for para o meu setor, não. Aí eu prefiro continuar com meus certos privilégios, porque, ora, ninguém é de ferro. Será que não é? Eu sou a favor de reforma tributária igual para todo mundo, mas para o meu setor, vamos lá, uma alíquota que beneficia, mas eu quero impostos altos para os outros. Será que eles não querem também se vangloriar da linda abertura comercial e de um livre mercado que fez com que eles um dia fossem pequenos empresários para se transformarem em grandes empresários, só que quando eles chegam amigos próximos aos amigos do rei, eles simplesmente querem protecionismo e mercado fechado? Então, será que essa população não é aquela que começa a normalizar quando tem um presidente que fala que roubar para tomar uma cervejinha pode? Que aceita que presidiários votem
no mesmo candidato que uma boa parte da população vota, está tudo bem? Será que não é a mesma população que tem medo de dar a cara a tapa e permite que o crime organizado tome todas as instituições presentes no Estado brasileiro, seja no Rio de Janeiro, seja aqui em São Paulo? Será que não é a pessoa que tira sarro quando vê imagens como ontem das Forças Armadas dançando funk, rebolando até o chão e dando cotovelado um no outro quando deveriam ser umas forças respeitosas? Será que não é uma população também que adora bater de frente com a polícia quando eles estão lá para nos proteger? Será que não é esse tipo de população? Então, amor a quê? Amor eu tenho agora a mudança pela educação do ser humano e não do brasileiro especificamente, de todos os outros, pela ideia. Porque, de novo, a esquerda adora falar que eles acham que são todos iguais, quando no fundo eles não tratam todos como os iguais. Nós, a direita, falamos que todos são iguais, o livre mercado vai escolher, vai decidir, etc. e tal. Então, nessa liberdade, se todos somos iguais, o que muda se você é brasileiro, argentino, chileno? Nós estamos lutando pelo debate de ideias, para que as pessoas sejam livres e protagonistas de suas próprias vidas. Então, repito, eu, como Brasil em si, um pedaço de terra, já não me motiva mais. E resumindo tudo que você falou, uma frase que eu digo há muitos anos aqui no Morning Call, nós somos o país onde o lema é: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, a gente é outro clichê que eu vou falar, em pé de jabuticabeira não cai pitanga, né? Então a gente acaba sendo reflexo de uma mentalidade que foi se deturpando ao longo das últimas décadas e que vai levar muitas outras décadas para a gente corrigir, consertar, voltarmos a ser novamente um país que menos aonde você não queira socializar a fortuna, o dinheiro, né, conquistado pelo próximo, né? E, enfim, a farinha é pouca, meu pirão primeiro, temos que mudar isso. Bom, meu amigo, tenho que ir lá para a sala também, daqui a pouco eu tenho que ir tenho BMC. Vamos lá. Um prazer estar contigo. Só para concluir, ontem eu ia comentar contigo, com o Van Dijk, fazer um convite ao vivo, mas depois eu falo com o Van Dijk. Ontem eu estive num evento aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, fui lá na Cúria Diocesana, com um conhecido seu do Brasil Paralelo, o Luiz Henrique, que é filósofo e psicólogo em logoterapia, falando sobre Viktor Frankl. Cara, ontem eu falei com ele, a gente ficou até tarde conversando, eu, ele, Padre Jonas. Eu quase não fui na palestra dele. Na verdade, o Padre Jonas começou, e eu fiz até a primeira palestra alguns meses atrás, e eu vou fazer outra agora em dezembro, mas agora a gente vai fazer uma coisa mais alto nível, entendeu? A primeira que eu fiz foi lá no salão da paróquia, etc. Então agora a gente já vai alugar hotel, fazer uma coisa mais bacana para receber pessoas como você e o Van Dijk, daí o convite. É a pastoral do empreendedorismo, né? Ou seja, uma coisa que o Padre Jonas está liderando, né? E ontem o Luiz Henrique falou muito bem: ninguém é pobre o suficiente que não possa dar alguma coisa. A gente tem como dar alguma coisa no sentido de poder dar conhecimento, de poder transferir alguma coisa, né? E que é obrigação de todo ser humano, e aí ele traz a filosofia do Viktor Frankl. Todo mundo tem obrigação de ser responsável por si mesmo, não terceirizar mais a culpa. Na hora que ele falou isso, eu lembrei muito do mercado financeiro. Mercado financeiro, a gente não pode terceirizar a culpa. É a única profissão do planeta que não pode terceirizar a culpa. O sorveteiro pode botar culpa no verão chuvoso porque não vendeu muito sorvete. Muitos, né, empresários. Pô, estava em São Paulo há 2 semanas, eu fui desesperado ali na Alameda Santos comer ali no Rei do Filé, um filé com alho. Fechou, cara, fechou na pandemia. Fiquei super triste. Eu estava sedento para comer um filé com alho. Eu estava ali perto, fui no médico ali perto. Então, mas tudo bem, foi a pandemia, quebrou o restaurante, né? Agora, o trader não pode terceirizar a culpa. E eu até falo, isso é uma responsabilidade que nem todo mundo consegue buscar para si, né?
terceirizar a culpa das falhas é sempre muito reconfortante, né? E a palestra dele foi muito em função disso. A gente não pode terceirizar a culpa. A gente é responsável pelo nosso futuro, né? Eu sei que pode parecer mais difícil para quem está tão acostumado com as benesses do governo, sociais, etc., mas é fato, e isso é uma mentalidade de mercado, né? De quem é liberal na economia, de que o mercado está aí, o que o governo tem que fazer é permitir que essas engrenagens rodem de uma maneira azeitada, para que todo mundo, quem quiser empreender, quem quiser se desenvolver, possa. Eu acho que essa é a única função de um governo. O resto tem que deixar para o indivíduo, né, para o mercado. Mas isso é outra coisa que vai levar décadas para a gente conseguir incutir na cabeça de todo mundo de classe A a E, né? Mas é isso. Muito prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Eu concordo 100%. Por favor. Todo meu, só para finalizar, o meu discurso ele é duro com relação a isso, e as pessoas costumam falar, porra, foi até engraçado, um cara colocou aqui, comentarista profissional 2030, toma, fez um superchat para adoçar o dia. Eu falei, cara, eu tô sempre de bom humor, eu sou super tranquilo, tá tudo bem, é só encarar a realidade como ela é. Então eu entrei na luta pela educação, porque eu tenho um prazer imenso em fazer isso, em estudar a parte econômica, tal, em viajar, como eu tô falando, que sábado agora eu tô indo para os Estados Unidos para cobrir as eleições. Cara, demais. Você está indo pelo Brasil Paralelo? É uma pauta educacional de... Não, vou pelo meu canal independente, para os membros do meu canal do YouTube. Aliás, quem quiser ficar membro... Divulga aí, por favor. Divulga aí o teu canal, como se tornar membro. Aproveita, então. Se torna membro do meu canal do YouTube ou tem o meu site, brunomusa.com.br, que a gente, enfim, faz conteúdos específicos ali, exclusivos para... A gente tem grupos de WhatsApp que entra na discussão diária sobre isso, enfim, manter uma proximidade maior. Estamos criando novas coisas ali também, então vou manter aqui, digamos, em off, mas em breve tem novidades com relação a isso, mas sábado eu estou indo para lá, e de novo, eu sou super alto astral mesmo, é que isso é simplesmente encarar as coisas como elas são, para você não se frustrar. E tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Eu já entendi que as pessoas, que a gente está nessa luta educacional e tudo certo. Eu só não tenho mais prazer e orgulho por ter nascido no Brasil, porque isso é uma casualidade como poderia ser em qualquer outro lugar. E tá tudo bem, mas continuamos na luta. Eu acho que isso que é extremamente importante. Eu acredito no protagonismo individual para sim ter um coletivo melhor. Eu não acredito que isso é ao contrário. Eu não sei se você já conhece a minha história, mas a galera sabe, eu fui frentista no primeiro período da PUC para poder pagar a faculdade. Eu queria fazer a PUC, eu tinha passado para a UERJ, que era gratuita, mas eu queria fazer computação na PUC. Era o único curso de computação do Brasil, era na PUC, nos anos 80, no Rio de Janeiro. Eu queria, só que a PUC era escola para milionário, e eu não era. Então, fui frentista, e hoje eu estou aqui. Então, eu gosto de compartilhar isso para inspirar as pessoas a acreditarem que podem, com certeza, almejar um futuro melhor para si e para sua família. Agora, o que o Luiz Henrique falou ontem tem que ser a regra número 1. Não pode terceirizar a culpa, cara. Não pode terceirizar a culpa. Depende só de você. Não depende de mais ninguém. A hora que você aceitar isso, porra, então é acordar todo dia cedo, disciplina e ir à luta, né? Quem não tem estudo, estudar. Comprometimento e ir à luta, cara. Não espere por políticos, não espere por ninguém mudar a sua vida, não espere, faça você mesmo. Porque quando você passa a acreditar nisso e faz por você mesmo, os políticos vão caindo um a um. Porque o único que sustenta esses parasitas lá é a falsa esperança que a população coloca de que estes sujeitos que pouco ou nada entendem sobre você farão a tua vida melhor. Não farão. Simples assim. Entenda a realidade. O máximo que eles vão vão fazer por você é te dar esmola. Acabou. Isso, só isso. Se você quer viver à base de esmola, você é um derrotado. Acabou. Acabou para você. Então, não aceite mais esmolas do governo. Cobre o governo para te dar meios de ser empreendedor, ser dono do seu nariz e ser responsável pelo seu futuro, que ele não dificulte mais a sua vida, que já é
por si só difícil. Pronto, acabou. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Meu amigo, fica o convite então para dezembro, você e Ivan Dick virem palestrar aqui no evento de empreendedorismo. A paróquia está fazendo um trabalho sensacional, transformador, aqui aos poucos. A data para a gente lá, será um prazer. Vou passar. E o que está por trás da cabeça do Padre Jonas é justamente isso, que a melhor maneira, de repente, de ajudar, né, como uma instituição religiosa, uma instituição católica, é botar na cabeça de todo mundo que a gente pode ser empreendedor, não ficar só no assistencialismo. Então, já acho aí uma grande transformação na cabeça, né, de uma instituição milenar como a Igreja Católica, pelo menos localizado aqui na paróquia, mas quem sabe começa a se expandir pela diocese, de repente dessa diocese para outras, e essa pastoral do empreendedorismo, quiçá, vire uma pastoral que é no Brasil inteiro, onde a gente trabalhe no educacional para botar na cabeça das pessoas que, cara, você tem que ser um empreendedor, você tem que ser responsável pelo futuro, pelo seu futuro e da sua família. E aí a gente vai mudar o futuro do país. Né? É isso aí. Isso aí. Bruno, prazer mais uma vez. Terça que vem eu já estarei nos Estados Unidos, lá vou estar em Washington, então eu vou tentar entrar de lá no nosso Berlim 89 para fazer de lá, nem que seja uma participação para mostrar para lá vai ser 7h30 da manhã, né? Ou já vai ser 6h30 da manhã? Ah, boa pergunta, não sei exatamente. Vai mudar o horário. Bom, se não conseguir, fica tranquilo, relaxa, foca aí nesse trabalho que vai ser, com certeza vou estar te acompanhando, vai ser sensacional. E eu bato papo com o Ivan Dick e que a sua viagem seja super bem sucedida, abençoada, que você vai e volte com segurança, meu amigo. Vamos lá, vamos trazer. Depois de Cuba, Venezuela, El Salvador, Argentina, que foi vitoriosa. Estados Unidos está fácil, vamos nessa. Se Deus quiser. Valeu, irmão. Boa viagem, fica com Deus. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço para vocês. Tchau, tchau. Até terça que vem. Estou indo lá para a sala e daqui a pouco estou na BMC. Abraços. A Ogro Week do Projeto 10% é uma semana única e só acontece uma vez por ano. É onde vou te mostrar em uma série de 4 aulas como começar a lucrar de verdade no mercado financeiro. Mas não é só isso não, cara. A Ogro Week também te dará a oportunidade de fazer parte do Projeto 10% e da nossa sala ao vivo por um ano inteiro, por um valor que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ah, e não é só isso. No plano anual você terá acesso ao Projeto 10% por completo. São mais de 20 cursos completos, mais de 800 horas de conteúdo, price action, análise técnica, criptomoedas, forex, psicologia para traders, análise mental, derivativos, análise fundamentalista, valuation, planejamento financeiro e muitos outros conteúdos que eu duvido que você consiga consumir tudo isso em um ano, mas está tudo lá disponível para você montar sua grade de aulas. É uma verdadeira revolução, é a melhor escola de formação de traders do Brasil. Então, não perca tempo, não tem mais desculpa, se inscreva que eu estou te esperando lá.